Olá, Daniela, boa tarde. Conforme prometido, eu vou resolver para você essa questão aqui, oriunda da prefeitura, né, do concurso da prefeitura de Taubaté. Tá. Então vamos lá. Na feira, Alessandra havia comprado apenas peras e maçãs, num total de 20 unidades, das quais 25% eram peras. Posteriormente, ela decidiu comprar mais algumas maçãs e, desse modo, a participação das peras no número total de unidades compradas diminuiu para 20%. O número total de maçãs, de maçãs compradas posteriormente foi igual a. Bem, então o que acontece? Eu vou primeiro fazer o seguinte: eu vou descobrir a quantidade de peras que foram compradas por Alessandra. Porque perceba uma coisa: a quantidade de peras não se altera, e sim a quantidade de maçãs. Então vamos lá. Como você falou, sim, isso aqui é uma questão de regra de 3 simples direta. Mais especificamente, uma questão sobre porcentagem. E você sabe que porcentagem é uma regra de 3 simples direta. Tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte: o número de unidades totais compradas. Vou levantar um pouquinho aqui, tá? Se você me permite. O número total de frutas compradas é de 20 unidades. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar 20 de 100%. Sim, 100%, porque é a quantidade total de frutas. Quando você soma o número de peras ou o número de maçãs, não é verdade? Então vamos lá. Vou chamar o número de peras num valor desconhecido, do bom e velho X. Bem, e ele fala no início lá do enunciado que 25% eram peras. Bem, se 25% eram peras, então x equivale, x que é a quantidade de peras, equivale a 25%. Bem, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar em x. Não é isso que manda a regra? Então vamos lá. Se eu multiplicar em x aqui, eu vou ter 20 vezes 25 igual x vezes 100, 100x. Não é verdade? O 100 está aqui multiplicando, eu passo para o outro membro dividindo. Então, eu vou ter x igual a 20 vezes 25, tudo isso dividido por 100, não é verdade? Aqui o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, porque aqui eu estou multiplicando aqui em cima e aqui eu estou dividindo por isso aqui. Então, eu vou fazer 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 dá 5. Olha só o que sobrou. Sobrou x igual a 25 sobre 5. Ou seja, e 25 dividido por 5 é 5. Então, o número de peras compradas por Alessandra é igual a 5. Informação importantíssima. Certo? Vou colocar aqui um tracinho aqui vertical, né, para separar direitinho, tá? Então eu descobri o número de peras. E realmente, se você for verificar se são 20 frutas, 25% de 20 dá quanto? Dá 5. Então o número de peras é igual a 5. Tudo bem? Bem, mas ele não quer o número de peras. Ele quer o número de maçãs compradas posteriormente. Ou seja, quantas maçãs foram acrescidas à quantidade total de 20 unidades. Bem, vamos aqui utilizar outra regra de 3 também, com porcentagem, para descobrir essa quantidade de maçãs, que foi acrescida. Eu vou chamar essa quantidade de maçãs de y, tá bom? Y será a quantidade de maçãs que foi acrescida às 20 unidades iniciais. Então, eu vou fazer o seguinte, preste atenção. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer 20, que é a quantidade total de frutas, mais y, que é a quantidade de maçãs que foram acrescidas posteriormente.
Vou chamar isso aqui também o quê? De 100%. Por quê? Porque anteriormente as 20 unidades eram 100%, só que agora foram acrescidas algumas maçãs. Então, essa quantidade que foi acrescida, que foi de Y, passa a ser 100%. Esse 20 mais esse Y passam a ser o total de frutas, que é 100%. E você sabe também que a quantidade de peras não foi modificada. Veja, a Alessandra, ela acresceu maçãs, mas a quantidade de peras se manteve inalterada. Ou seja, a quantidade de peras continua sendo de 5. Lembra que nós descobrimos aqui que ela é 5? Então, a quantidade de peras permanece sendo 5. Só que quando ela acresceu essa quantidade Y de maçãs ao total, a porcentagem de peras diminuiu para quanto? Para 20%. Então, agora, nessa nova situação, a quantidade de peras não é mais 25%. Passa a ser quanto? 20%. E aí, nós vamos utilizar o mesmo método que fizemos na regra de 3 anterior. Vamos multiplicar em x. Ou seja, vamos fazer 20 mais y vezes 20, ou seja, 20 mais y vou deixar entre parênteses, né? Isso aqui vai multiplicar os 20%. Isso aqui será igual a quanto? A 5 vezes 100. 5 vezes 100. Muito bem. Vou aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Da adição. 20 vou multiplicar por 20 e o y vou multiplicar pelo 20 separadamente. 20 vezes 20 dá 400. Mais y vezes 20 dá 20y. 5 vezes 100, 500. Bem, eu vou manter o 20y aqui deste lado da equação. Eu vou passar o 400 para o segundo membro. O 400, logicamente, está positivo. Quando ele passar para o segundo membro da equação, ele ficará negativo. Então, vamos ter 500 menos 400. 20y, 500 menos 400 dá 100. Este 20 que está multiplicando o y para o segundo membro, ele vai passar o quê? Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, teremos y igual a 100 sobre 20. E 100 sobre 20 é igual a 5, que é a resposta final, Daniele. Então, resposta final. Quantas maçãs foram acrescidas posteriormente por Alessandra? 5 maçãs. Eu não coloquei aqui, acabei esquecendo as alternativas, mas se não me engano é a letra B. Então, a resposta, 5 maçãs. Tá bom, Alessandra? Espero que tenha ajudado tanto a você quanto ao seu marido. E espero que vocês tenham o seu marido, né, tenha passado na prova aí da Prefeitura de Taubaté no domingo, tá bom? Um grande abraço, estamos aqui à disposição.